Histórias de Brasília e Minha Brasília. 2 projetos irmãos feitos por irmãos. Eu tenho o prazer de receber hoje João Amador e Daniel Zucco. Olá. Que alegria ter vocês aqui falando sobre Brasília, nosso assunto aqui favorito, né? Nosso assunto favorito e estamos muito felizes de participar. E muito pouca gente sabe que vocês são irmãos. É verdade. Quando sabe, fala assim, que vocês são irmãos? Aí olha um pouquinho, né, pra cara. É verdade, vocês se parecem. Eu não sei se falam isso só porque acabou de descobrir que é irmão, mas eu acho que a gente se parece um pouco mesmo. Não, já teve uns fatos curiosos. Eu entrevistei um mano no Minha Brasília, né, dentro do carro. E aí teve uma pessoa que comentou lá, porque a gente falou sobre Brasília, né? Sobre o projeto, histórias e tal. É uma pessoa, porque vocês ficam escondendo que vocês são irmãos no programa? Eu falei, não, ninguém escondeu nada, só não era o assunto. Não era relevante, né? Não era o assunto era outro e tal. O que tinha na água da casa de vocês para ter, assim, 2 irmãos falando de Brasília? Os projetos são diferentes, mas a essência é a mesma. É a valorização da cidade, é o cuidado com a cidade, é preservar a memória, é conversar sobre os assuntos, refletir sobre a cidade e a qualidade de vida. O que tinha nessa água, gente? Eu acho que um dos fatores preponderantes para isso acontecer é que nosso pai é militar, né? Então a gente passou a infância e a adolescência mudando de cidade, embora nós nascemos em Brasília, né? A gente tem mais um irmão do meio, o Bruno. Então, os 3 nasceram em Brasília, mas fomos embora rápido, assim. Meu pai foi para Belém. Eu fui embora com 15 dias. Eu tinha 3 anos de idade, ou seja, eu nem me lembro dessa minha primeira fase de Brasília, era muito pequeno. Então, a gente estabeleceu um vínculo com Brasília porque meus avós moravam aqui, os pais do meu pai. Era militar também meu avô, e ele veio para cá transferido e ficou. Então, a gente veio para cá todas as férias e a gente sempre amou a cidade, achava-se um máximo, contava os dias para vir nas férias. Era um porto seguro, né? Assim, a gente morava em outro lugar e vinha passar férias em Brasília por causa do meu avô que morava aqui. Então era meio base, né? E eu acho também que tem o seguinte, talvez a grande maioria das pessoas morem num lugar porque nasceram, porque caíram ali. A gente mora em Brasília porque a gente escolheu. Como meu pai é militar, quando ele foi para a reserva, né, quando ele se aposentou, meu pai é cearense, minha mãe é piauiense. O sonho deles era se aposentar e morar em Fortaleza. Inclusive, tinha um apartamento não era Brasília? Lá, não. Era o sonho deles morar lá. E aí, quando meu pai se aposentou, ele falou, bom, agora a gente vai para Fortaleza, vamos? Ele falou, não, a gente fica. Então, a gente está em Brasília por escolha. Eu acho que isso é importante também, isso é relevante. E essa escolha não foi feita nessa época, não foi feita antes. Eu lembro da gente criança, sei lá, 12 anos de idade, falando, quando a gente crescer, nós vamos morar em Brasília. Era uma decisão já feita desde muito tempo. Meu pai achava que era bobagem, falava, isso vai mudar, né? Até parece que você não vai querer morar na praia. Até parece, né? Vai morar em Brasília e não vai morar na praia. Mas a gente acabou escolhendo ficar aqui. A 303 Sul é uma das quadras mais tradicionais de Brasília e ficou famosa por ter um morador ilustre, Renato Russo. E como é que surgiu a ideia dos projetos, do Minha Brasília e do Histórias de Brasília? Como é que foi isso? Acho que o Minha Brasília veio antes, né? Veio foi 10 anos agora, né? Foi 2013? Vai fazer 10 anos, O seu início 14, né? Exatamente, o meu foi depois. O meu faz 10 anos agora, em setembro de 2023. Acho que agora, né? Esse mês, talvez, né? Enfim, eu sou jornalista, trabalhava no Congresso à época, e além de jornalista, eu sou turismólogo. Eu acompanhava muita coisa de política. 2010 tiveram eleições gerais. E eu lembro quando Brasília fez 50 anos e assistindo campanha política, que eu adoro assistir na televisão, seja para analisar ou seja para rir também. Porque, mais para rir, né? Vamos combinar que é mais para rir. É uma diversão. E aí, naquele ano que Brasília fez 50 anos, eu lembro que me deu um estalo que, caramba, a cidade já tem uma geração que nasceu aqui e que poderia estar assumindo esse protagonismo político da cidade. E aí eu prestei atenção que naquele ano de 2010, nenhum dos principais candidatos, né, Senado, deputado federal e governador, tinham nascido em Brasília. Eu falei, então, onde estamos? Né? Onde estamos nós, que não estamos assumindo esse protagonismo da cidade? Cadê o brasiliense mesmo tomando as rédeas da cidade? Exatamente. Né? E aí eu vim e falei, cara, eu quero fazer alguma coisa. Eu estava abrindo minha produtora de vídeo, eu falei, vou fazer alguma coisa. O que eu tinha certeza que eu ia juntar o turismo
com o jornalismo e tinha certeza que eu não queria fazer alguma coisa com cara de chapa branca. Né? Venha você também conhecer Brasília, capital de todos. Isso não cola. Nunca tinha colado, não ia colar. E não é a sua cara também, né? Pelo amor de Deus. E não aí, combina com você, para começo de conversa. E aí foi quando caí. E até então eu nunca tinha estado em frente à câmera. Eu sempre trabalhei como jornalista, como diretor. Então eu dirigia programa, escrevia programa, estava lá pensando o programa, dirigindo o programa, nunca apresentando. Foi quando, vendo um álbum de família, tem eu, Mano e o nosso outro irmão, em cima, sentados no teto de uma Brasília azul, em 83, em frente ao Congresso Nacional, e meu pai ao lado. Eu já vi essa foto. Brasília, que era do meu pai. Naquela época podia chegar, né? Até podia subir aquela... Podia escalar a cúpula do Senado. Ali, né? Você podia tirar foto ali. Hoje em dia, o que se gasta com jardinagem para tirar muda que nasce no platô do Congresso é muito maior do que liberar para subir. Fora as grades, né? Que é um assunto à parte que, enfim... Temos que falar delas. Então, e aí chegou... Quando eu vi essa foto, caiu a ficha. Falei, caramba, a cidade tem um carro. Isso foi em 2012, já 2 anos depois daquele primeiro insight. A cidade tem um carro. E poucas cidades têm um carro seu, né? Que eu lembro, no Brasil, Brasília e Paraty. Né? Só que Paraty tem 3 ruas e eu não moro lá, então não me interessa. Então é aqui. E aí, cara, que legal. E carro clássico, que já tinha deixado de ser fabricado. E aí foi quando caiu a ideia. Eu falei, caramba, isso é possível há 40 anos. E é verdade. O carro Brasília deixou de ser fabricado em 73. É mesmo? E aí isso já era 2012. Eu falei, cara, e essa ideia é possível há 40 anos e ninguém teve. Né, de juntar um carro que já existe, uma cidade que já existe, equipamento de vídeo que já existia, pessoas interessantes que já existiam. E aí foi quando juntou tudo isso, eu falei, cara, é isso. E aí eu vou entrevistar pessoas dentro de uma Brasília, rodando por Brasília. E aí o projeto foi crescendo. A gente, além das entrevistas, passou a fazer série, passou a fazer foto, livro, charge, outras coisas, com essa cara de defesa de Brasília, que não era o objetivo. Né? Isso foi meio que um pedido, uma exigência, sei lá, do seguidor. Que qualquer coisa que acontecia mandava. Ah, viu isso? Viu isso? Viu isso? Olha que legal isso e tal. Uma interatividade e eu acho que também uma questão que eu sempre falo, que o brasiliense tem um certo ressentimento da imagem que é mandada para fora, para os outros estados. Brasília é sempre relacionada, tirando a capital do rock da década de 80, é sempre relacionada a coisas ruins, a corrupção. Né? Então eu acho que tem um ressentimento quando o brasiliense encontra... E nessa época, hoje em dia é muito fácil você achar na internet, rede social, vários perfis em defesa de Brasília. Vários. Nessa época, há 10 anos, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Então você era a voz que estava falando por um monte de gente que não tinha onde falar, né? Exatamente. E aí foi quando a gente começou, e aí teve um dia, foi assim, quando a gente realmente assumiu, o Minha Brasília será um perfil em defesa de Brasília, e eu gosto de frisar, em defesa positiva. Eu não estou ali para denúncia, para fazer denúncia disso, daquilo, falar mal, não. Eu só falo bem, só falo bem. Até quando a gente reclama, é mostrando que tem coisa melhor a ser feita. Esse termo crítica construtiva é complicado, mas a reclamação pode ser construtiva. E é para isso. No caso do Teatro Nacional fechado. Muitas vezes é mesmo, né? Isso que faz a opinião pública reverberar. Com certeza. Quando você vê o Teatro Nacional fechado e você reclama que o Teatro Nacional está fechado, você não está reclamando. Exatamente. Você não está chato. Querendo ele aberto. Você está querendo ele aberto. Exatamente. O foco é outro. O foco é outro. O foco é outro. Por exemplo, em 2013 mesmo, Minha Brasília estava começando a aparecer, tentaram colocar umas grades fixas na lateral do Congresso. Nessa época eu ainda trabalhava no Congresso. E eu lembro que eu chegando para trabalhar, eu vi o pessoal fazendo essa obra, tirei foto, postei, marquei algumas pessoas. No dia seguinte as grades foram tiradas. Porque aí saiu na TV, saiu isso e aquilo e tal e tal. Você então, dá o startzinho ali e depois as pessoas repercutem. Mas não tinha ninguém falando bem de Brasília. A gente acabou que foi, assim, ninguém tinha um ou outro, muito raro, assim. A gente fez parte dessa primeira leva, desses pioneiros de eu vou defender Brasília, porque Brasília é legal. Brasília é muito legal, sim. E Brasília é muito legal. Quando a gente começa a contar as coisas, tem gente que mora aqui, que nasceu aqui, que, nossa, não sabia, não conhecia esse lugar e tal. Eu não conhecia essa história. Exatamente. E aí a gente entra no Histórias de Brasília, não conhecia essa história. Como é que surgiu a ideia de resgatar essa memória que às vezes vai se perdendo e as pessoas não sabem? Eu comecei um pouco depois, 2014, mas não teve nada a ver com Minha Brasília. O objetivo não foi nem ser parecido, porque realmente não era. Na verdade, o embrião veio, acho que um ano antes,
estava de férias em Nova York, e estava no metrô ali, então, aí eu vi aquelas propagandas que tem no metrô. Sei. De um projeto que alguém estava fazendo lá, de resgatar a memória de Nova York por meio de histórias e fotos. Era um e-mail, assim, mande por e-mail, tá? E-mail como é velho, né? Era um e-mail. E eles estavam fazendo um site. Era um site. Mande para esse site as suas fotos antigas, histórias da sua família, que a gente quer remontar a história de Nova York. Aí eu vi aquilo e achei, cara, que legal isso. Podia ter alguma coisa assim em Brasília, né? Só que era um site, naquela época, eu não sabia fazer um site, era muito caro você. Hoje em dia é fácil, né? Você vai ali no WordPress e faz o seu site. Inteligência artificial, não é nem mais WordPress. Exatamente. Mas ali, 10 anos atrás, fazer um site era uma coisa custosa. Aí o cara, que legal, isso ficou na minha cabeça. Aí eu vi logo depois, no Facebook, que era a grande rede da época, um perfil chamado São Paulo Antiga. Que ele fazia exatamente isso. Ele resgatava a memória de São Paulo, né? Histórias, fotos, e era feito por um historiador. Aí eu falei assim, caramba, eu vou pegar aquela ideia lá que eu vi lá o cara de Nova York fazendo, vou fazer no Facebook. Tinha um arquivo no Word, eu guardava histórias interessantes ali. Quem foi o Nilson Nelson, como surgiu a piscina de ondas. E foram, inclusive, esses os primeiros posts. E com interatividade, né? Exatamente. As pessoas podendo contribuir também com as suas histórias com a cidade. Exatamente, de uma forma mais leve, porque esse outro que era feito... Eu não sou historiador, eu sou publicitário e jornalista, então pensei assim, vou fazer algo um pouco mais publicitário, entre aspas, não para vender alguma coisa, mas para ser de fácil leitura, de fácil absorção, que não seja um texto acadêmico que as pessoas não vão ler, não adianta. Que seja uma coisa atraente. Exatamente. Então, eu vou estabelecer assim, 2 parágrafos de texto no máximo, uma foto, e vou lançar, e vou começar. No início nem tinha foto, era só texto. Aí eu fiz bem despretensiosamente, começou a dar muita interação, assim, muitos seguidores em pouco tempo, e as pessoas começaram a me mandar foto. Eu nem pedi, eu não tinha pedido. Eu falo, olha essa foto aqui que eu tenho aqui, antiga, na minha caixa aqui da minha avó. Aí eu comecei a postar, e aí foi o grande significado do perfil, né? De você divulgar as fotos e vem junto as histórias. As pessoas gostam de se ver também, né? Exatamente. As pessoas gostam de se ver, e eu acho que Brasília tem uma coisa que as pessoas amam essas histórias do passado. Tem uma coisa, e é uma cidade muito jovem, sim, exatamente. Mas ao mesmo tempo, quando você fala alguma coisa, assim, alguma história, algum fato relevante, interessante, pitoresco da cidade, você gera um interesse muito grande. Eu acho que tem. Sim. A gente já tem passado. A gente é jovem, mas a gente já tem passado. E eu acho que, como foi uma cidade planejada, a gente acha que o que está aí sempre esteve aí. Era o que estava no papel. Então, por exemplo, pouca gente sabe ou até lembra mesmo que a AW3 não tinha viaduto. De que anos? 67, eu acho. 76 foi inaugurado. Né, ao contrário. Então, assim, não teve. Eu acho que isso também gera muito interesse. Caramba, era assim? E há tão pouco tempo era assim. E tem os detalhes da cidade. A cidade ela foi muito registrada no início, né? Claro, a capital do Brasil, nova capital. Então tem os palácios, a arquitetura, tudo muito registrado. Mas tem os detalhes que não são, assim, o restaurante, né? A lanchonete, a danceteria, essas coisas pequenas. Não tem um registro oficial, o registro ficou na memória. O Vladimir Carvalho diz que Brasília foi partejada pelas lentes. Foi partejada, exatamente, sendo filmada e fotografada. Então ela nasceu, né, já, antes dela ele nascer, fala, já e tinha. Ele com a visão de cineasta fala isso, eu acho super interessante. Verdade. Porque é exatamente isso, você tem muito material, um farto material, sim, tanto de vídeo quanto de foto, numa época 1960, quer dizer, não era uma coisa tão fácil, mas Brasília tem esse registro, né, bem farto. E ela atraiu fotógrafos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Veio todo mundo para registrar essa coisa monumental, magnífica que estava nascendo, que era Brasília. E tem também uma outra coisa que eu acho interessante nisso. Ela foi muito registrada, mas com o discurso oficial. Quem registrava era o governo, né, era o discurso oficial. A gente no Minha Brasília, por exemplo, fez uma série, quando Brasília fez 60 anos, chamada 60 Candangos. Você participou, Vladimir participou. Fiquei muito feliz de ter participado, muito honrado. Ou seja, são os candangos, e eu gosto de nos chamar de candangos, de repente a gente até explica por quê. São os candangos de várias gerações, várias idades, contando a sua impressão sobre Brasília. E eu acho isso muito legal também, porque cada um vai ter uma impressão diferente. E uma coisa que todo mundo tem, para além desse discurso oficial, da filmagem, da fotografia do palácio, como Brasília é muito nova e tem gente que está aqui desde antes dela ser inaugurada, e mesmo a gente que veio depois, eu acho que a gente tem uma relação de paternidade, de maternidade com a cidade. Assim, a cidade é minha.
não é o meu bairro, sabe? Não é a minha casa, não é a minha rua. A minha referência não é a minha rua. Minha referência é a cidade inteira. Eu acho que tem muito isso mesmo. É minha a cidade. Então é muito legal também conhecer essas impressões das pessoas. E quanto mais antigas em Brasília, é muito mais legal ouvir essas impressões das pessoas de como é que foi chegar aqui, como é que foi morar aqui, que lugar era esse e tal. Tranquilidade de suas superquadras que acolhem o homem com amor e carinho desde seus primeiros anos de existência. Até hoje eu lembro de um dos, até faleceu já, o seu Macedo, que era um ourives, né, um gravador de plaquinhas, essas coisas, que funcionou durante 60 anos ali na 108, na Rua da Igrejinha, na 108. Até ele falecer, ele trabalhou lá. E eu lembro quando eu entrevistei ele, a felicidade que ele tinha em contar no dia que o JK foi na loja dele. Imagina, é uma coisa inesquecível. E aí ele falava que o JK apertou a mão dele e o perfume do JK ficou na mão dele. E ele contando, era muito bonitinho, um senhorzinho, vovozinho. Aí ele cheirava a mão, eu passei o dia cheirando a minha mão e tal. Demais. Muito legal, essa relação que as pessoas é uma relação isso, afetiva, né? Mesmo. É uma relação como se Brasília fosse alguém da família, né? Sim. É um membro da família. A cidade é mais do que uma cidade onde você mora. É parte da sua vida, da sua história, né? E ela cresceu com as pessoas, isso é interessante, cresceu com as famílias, né? Viam as famílias, muitas transferidas para cá, outras vieram pioneiros mesmo tentar a vida, e a família, a quantidade de jovens era muito grande, ali no início dos anos 60, mais de 80% dos habitantes de Brasília tinham até 25 anos. Era uma cidade muito porque o pessoal tinha jovem. muito filho também. Exatamente. E quem era mais velho dificilmente abandonaria suas cidades, tanto que houve uma grande resistência dos funcionários públicos de virem para o Rio de Janeiro para cá, os mais velhos, né? Os jovens vinham mesmo. Tinha dobradinha. Tinha dobradinha, o salário em dobro. Tinha muita coisa, apartamento funcional. Ganhava terreno. Muita coisa ali. O Lago Sul, tanto de terreno Nosso avô que deram ganhou ali. um terreno no Lago Sul. E não quis, Recusou. Isso acontecia muito. Um terreno de 2.000 metros quadrados ali na QI 9. Por aí. Cara, hoje, quanto que vale isso, né? Ele ganhou. Uma pequena fortuna. Ele ganhou esse terreno e a minha avó falou, eu quero esse terreno no meio do mato. Não tinha nada no Lago Tinha Sul. ponte ainda, né? Não tinha nem ponte. No meio do mato não tem nada, não vamos. Aí meu avô, não quero não. Ou seja, isso aconteceu com milhares de pessoas que recusavam, iam para lugares mais urbanizados, né? Taguatinga, o próprio Núcleo Bandeirante, que tinha comércio, tinha estrutura para os seus filhos, né? Tinha escola. Realmente eu entendo, assim. Talvez eu fizesse a mesma coisa. Naquela época, não vou pro Lago Sul. Porque era mesmo um mato, né? Era um lugar inóspito, era uma coisa que não tinha nada. Gente, a nossa geração mesmo lembra do Pontão como era. Exatamente. Né? O Pontão era um nada. E era uma coisa um dos jovens, a gente estava até conversando isso antes de gravar, os jovens se reunirem para tocar violão no Pontão, na beira do lago, na Praça dos Três Poderes, toda aberta, sem as grades. Então, tinha, eu acho que uma apropriação maior também da cidade pelos moradores. Eu acho que até hoje as pessoas se sentem donas da cidade, como você falou. Mas acho que naquela época tinha uma apropriação real mesmo. De você tomar posse daquilo. E era mais legal porque era nos monumentos. Era apropriação monumental. Quantas vezes a gente virou noite tocando violão na Praça dos Poderes, eu tô ali nas palmeiras do Congresso. Escalando a cúpula do Senado. Gente, você tá a 100 metros, a 200 metros do gabinete do presidente. Hoje em dia eu sinto essa apropriação muito no chão. Né? Nas ruas que fecham, na W3 quando fecha. Que beleza, eu vou tomar conta da cidade na Praça do Cruzeiro. Cara, mas não é só isso. Nós de Brasília estamos fazendo o que quem é de fora faz há muito tempo, que é rejeitar da rodoviária para baixo. Como se aquilo ali não fosse parte da cidade, fosse realmente uma ilha separada em que ninguém tem acesso e não pode. E as grades pioram muito essa sensação. Dá essa sensação de que eu não posso. Exatamente, aquilo não me pertence. Mas é essa meu. coisa da gente escorregar de papelão ali no gramado do Congresso. Quem da nossa geração não fez isso? Exatamente. Quem da nossa geração não foi ali para cima, ver a lua, ficar batendo papo com os amigos? Essa coisa também muito da reunião. Eu acho que hoje a coisa está muito mais nos celulares, nos smartphones, nas vidas mais individualizadas, assim. Não tem mais tanto encontro, né? A gente vê isso no Eixão, que tem o encontro, no Sesc mais W3, quando eles fecham ali a W3 também, fazem evento e tal, a gente vê o encontro. Mas não é mais uma coisa tão
Então, Não é a cidade era orgânica, toda né? minha. a cidade era Exatamente. toda A cidade isso. era toda minha. Exatamente. Agora não é mais toda minha. E eu lembro quantas vezes a gente ia a pé para a UNB. Então você ia conhecendo a cidade. Hoje em dia ninguém anda tão a pé em Brasília. E também a gente acaba que eu acho que isso faz com que as pessoas percam esse sentimento de liberdade de Brasília. Uma vez conversando com o Siri, Adriano Siri, um dos melhores do mundo, e ele falou, e ele é arquiteto, né, além de ator, e ele disse uma coisa que eu adoro, que é Brasília é um dos poucos lugares que você dá para atravessar em linha reta. Porque eu passo por embaixo do bloco, passo no gramado, atravesso a rua. Em linha reta, eu atravesso a cidade inteira. Esse é o grande barato dos pilotis. E eu acho que essa é a grande essência da liberdade. E linha reta não na via, linha reta assim, cruzando os prédios. Literalmente. Não preciso dar a volta num prédio. Num quarteirão, né? Não precisa dar a volta no quarteirão. A ideia do Lúcio Costa é isso mesmo. A própria essa apropriação da cidade pelos moradores e dos monumentos também. Era a ideia dele, do Niemeyer, deixar tudo aberto, justamente isso. Para a pessoa ir lá e ficar perto, subir na estátua ali da Justiça. Todo mundo também tinha uma foto ali. No colo, né? Subindo na rampa do palácio. Também era permitido, as pessoas tiravam foto. Então foi a ideia dele, assim, tirar esse estigma de que o poder não é meu, isso não me pertence. A Praça é do Povo. Né? Exatamente, literalmente a Praça é do Povo. Então era a ideia deles. Acho que hoje em dia, se estivessem vivos, iam estar bem tristes com o que está acontecendo. Com certeza. E vai totalmente contra o que eles imaginaram que deveria ser Brasília. Tem muita coisa que a gente vê e que quem é brasiliense, quem está de olhos abertos, se incomoda, não tem como, né? A gente fala das grades na esplanada, do fechamento de alguns pilotis, quando você vê o fechamento, você impediu o pedestre... Mesmo com cerca viva, não pode, você impediu o pedestre de fazer o caminho que ele escolher. Ele tem o direito de escolher. O chão não é do prédio, o chão é de todo mundo, né? É público, o térreo é público, sob responsabilidade do condomínio, mas ele é público, sob manutenção do condomínio, né? Então os puxadinhos na comercial, hoje em dia é raro você ver uma comercial que mantém os corredores entre os blocos. Todos ali foram ocupados por mesas e assim, com mesa, porque tá cheio, então vou botar uma mesa aqui. Eu até entendo, eu acho legal isso. Cidades normais, quando o bar enche, a mesa vai pra rua. E tudo bem, eu acho. Só que ali não, as pessoas colocam grade, como se fosse uma área do restaurante. O projeto já tá ali, o projeto já inclui a invasão. Já inclui, isso aqui é meu. Não, e fecha. E coberto. Exatamente. Põe a cobertura, que eu acho gente, complicadíssimo. Você impedir que o pedestre, o ciclista... Não, e acho ruim. Se eu quiser parar ali e ficar ali jogando dama com alguém, eu posso, porque teoricamente é público. Mas é que nem os síndicos que proíbem as crianças de brincar embaixo do bloco. De andar de bicicleta embaixo do bloco. Gente, embaixo do bloco é a marca registrada de Brasília. É a marca registrada da infância de quem passou, quem cresceu no plano piloto. Sempre vão ter aquelas desculpas da segurança e tal. Não, cara. Quanto mais ocupado, exatamente. mais seguro. A cidade será ocupada. Se você não ocupar, alguém vai. Tá perigoso porque é vazio ou tá vazio porque é perigoso? Gente, tá perigoso porque tá vazio. Porque se tivesse cheio de gente ocupando, descendo, fazendo aquilo acontecer, não ia ter ali esses riscos que a gente corre porque tá ocupado. Normalmente, quem tá disposto a fazer a coisa errada, faz isso na sombra. Com certeza. Nunca faz isso na luz. Em cada superquadra, as crianças encontram um sadio entrosamento comunitário. Se eu for parar para pensar nessa conceito de que tá vazio, não deixa meu filho brincar embaixo do bloco porque é perigoso, gente, vamos pensar mais uma vez no Eixão. Qual a mancha criminal do Eixão no domingo? Se não é nula, é quase nula. Pois é. E por quê? Porque tem gente. E tá todo mundo olhando. Gente. E tá todo mundo olhando, né? Quando tá vazio... O último lugar que o criminoso quer alguma coisa. Você tem o controle social ali, né? Tem as pessoas tomando conta um do outro, literalmente. Se o cara bate uma carteira... Tem centenas de pessoas ali. Para olhar e para ir atrás. Então só é perigoso porque você deixou de ocupar. Eu concordo. Volte a ocupar que volta a ser calmo, volta a ser tranquilo. E é um trabalho que vocês estão fazendo, de certa forma, com os projetos. O Minha Brasília e o Histórias de Brasília. Que é mostrar essa cidade e mostrar que a cidade é nossa e que a gente tem que tomar conta dela. Tomar conta em todos os aspectos. Cuidando e ocupando, né? E levantar polêmicas, questões também. Eu lembro uma vez que, pouco tempo atrás, que eu fiz um post que foi muito, repercutiu bastante, que foi sobre os tijolinhos. Quando tiraram os últimos tijolinhos da tesourinha ali, da 5, né? Nossa, que tristeza que eu fiquei com aquilo. E ninguém assim, e eles estão fazendo isso desde 2020, essas reformas estavam acontecendo. Ninguém se levanta. E ninguém não estava nem aí, né? Quando foi o último, acho que deu aquele sentimento, olha, agora acabou, não tem mais.
E até tentaram ir com o IFAM e tal, mas infelizmente não deu. Embora eu acho que poderia ter pelo menos um, né? Dá 8 ali, talvez. Eu não perdi completamente a esperança, não. Eu acho que a gente pode recuperar esses tijolinhos. Eu compartilhei esse seu post na minha rede social. Espero que os nossos próximos líderes devolvam os tijolinhos. Ter um, né? Pra falar, ó, assim era originalmente, assim. E é tão mais bonito, tão mais aconchegante você passar e ter aquele tijolinho ao invés de você ter o cinza. Porque pensa o seguinte, imagina que esse estúdio que a gente tá, tem as luzes atrás da gente, teve todo um cuidado para saber a cor dessa parede, que revestimento botar, tipo madeira. Está decorado no lugar. Agora imagina fazer um mesmo podcast com as paredes completamente brancas, sem essa iluminação, sem essa profundidade que dá. É isso. Você está tirando o quadro da cidade, a decoração das paredes da cidade. E Brasília tem essa possibilidade. E a personalidade, que eu acho mais grave. Você está tirando a personalidade de Brasília. Eu acho que tem coisas que a gente precisa adequar aos novos tempos. Acho que a cidade não deve ficar engessada, mas eu acho que tem premissas que a gente não pode abrir mão. Sim. E os pilotis são uma dessas premissas. Eu acho que assim, mudança sem perder a essência. Exatamente. O negócio é que assino embaixo. Mudar, temos que mudar. Não, peraí. Primeiro, nem toda mudança é pro bem. Tem mudança que é pior. Né? Já começa aí. E acho que tem algumas coisas que é essência. Isso aqui é Brasília. Gente, e o mais legal, a nossa essência está escrita, tem um documento. Vai lá. Né? A gente tem os nossos 4 cavaleiros de Brasília, né? Lúcio Costa, JK, Niemeyer e Israel Pinheiro. Cara, eles fizeram isso aqui. Imagina, fazer um troço desse tamanho, com essa força, com essa criatividade, com essa inovação, com essa beleza, há 60 anos, cara. Que você por isso que é patrimônio mundial, assim, né? Não é à toa, e aí né? você tá tudo registrado, tudo escrito. Cara, não quer perder as nossas placas. A gente tá falando delas antes de começar o programa. Gente, a nossa placa tá só no Museu de Arte Moderna de Nova York. O mundo reconhece como uma obra de arte. Aí você tem hoje cada vez mais placas fora do padrão, fora da fonte, ou então com a mesma fonte, mas sem ser a correta, né? Ela condensada, ela apertadinha e tal. Eu sou designer, eu vejo de longe isso. E tem algo pior ainda que tem acontecido muito, vocês já devem ter visto. Empresas, lojas reproduzindo a placa do mesmo estilo, o nome dela e colocando ali, colocando ali. Aí você passa no setor de Clube Sul, então você passa ali, em todo lugar tem indicando, né, fulano, lugar tal, academia, restaurante, uma grande bagunça. Aí você pede a referência, o que é placa oficial da cidade e o que é placa da empresa. E não tem um olhar de fiscalização, de cuidado, né? Isso aqui é mais angustiante. Acaba acontecendo quando a gente... Aí eu acho se não tem um olhar ou se é de propósito. Não, acho que não é de propósito, acho que só não se importa. Essa é outra discussão que a gente vai gastar mais um podcast para fazer. Eu quero saber, a gente está chegando no final, eu queria saber, antes da gente encerrar, quais os projetos futuros, que a gente está aqui com os livros Histórias de Brasília, Minha Brasília, e o que vocês estão pensando para frente. Cara, Minha Brasília, a gente tem uma série, que é uma série de sucesso, que é o Entre Asas e Eixos, já foram 5 temporadas no ar, cada um com mais de 1 milhão de visualizações e com parceiros, é muito legal, a gente vai continuar fazendo essas séries. O livro deve sair um 3º livro, né? Tem os 2 cenas candangas, que são charges e tal. Mas uma coisa que eu tenho feito muito são miniaturas de Brasília, impressas em 3D, dos monumentos, porque eu percebi que também não tinha... Eu sempre estou nessa de buscar o que ninguém fez. Né? Para mim é uma preocupação constante. O que ainda não foi feito. Eu nunca vou no esquema paleta mexicana. Tá todo mundo fazendo, tá dando certo, então eu vou fazer também. Não, eu não gosto disso. Tá todo mundo fazendo, tá dando certo, então o que é que ninguém tá fazendo que pode dar certo? Aí eu vou pelo outro caminho. Essas miniaturas, o que é que eu percebi? Quando você tem uma lembrança, alguma coisa de Brasília, normalmente são bonitas, são artísticas, mas elas não são exatamente iguais ao monumento. Não é uma reprodução fiel. E fiel assim, na proporção correta. Eu pego a planta dos monumentos para poder fazer o projeto e tal. Então eu tenho feito, cara, e tem dado muito certo, assim. Tanto para empresas, né, corporações que pedem para presentear os seus funcionários ou parceiros, e também para venda direta. Então eu gosto muito dessa ideia de você levar um pedaço de Brasília para cá. Você tem um pouquinho de Brasília agora na sua casa, seu monumento preferido e tal. Então eu tenho feito muito isso, além das séries, além dos livros, e previsto aí a volta das entrevistas dentro da Brasília também. Instagram, Facebook e YouTube. Isso. @Minha Brasília. @Minha Brasília no Instagram, YouTube, Facebook, /MinhaBSB. Porque tem uma coisa, também deixa eu aproveitar e fazer uma reclamação aqui. Eu não entendo, porque esse cara não ganha dinheiro de mim. Eu não entendo a mesma coisa. Eu fui lá no TikTok,
fui fazer meu TikTok e já tinha alguém, @minhabrasilia. Aí eu entrei, não tinha uma publicação, não seguia ninguém, não era seguido por ninguém. Ou seja, o pessoal registra para ver se você vai lá e paga. Eu te dou 1.000 conto para você me dar... Cara, esse cara não pega dinheiro meu. Porque eu fiz o @minhabrasilia oficial. TikTok tem um oficial no final e agora tem esse novo Thread, Fred, sei lá, que também é Minha Brasilia. O thread Esse pelo menos a gente já pega o mesmo domínio, mesmo arroba do Instagram. É mais fácil. Fica mais fácil. Desses fakes pegarem, né? João, queria saber como é que estão os seus projetos futuros também. O que você está pensando aí para frente? Pois é, mais um livro, né? Já está no História de Brasília 5, o 6 espero sair esse ano, início do ano que vem. E você chegou a fazer um com o Nicolas Ber. Nicolas Ber, o 5, o 6 provavelmente com ele também. A gente fez uma parceria bem boa, a gente deu muito bem. Então tem muita coisa ainda que dá para contar sobre Brasília, então provavelmente o 6 sai em breve também. Outro projeto também que está no forno é uma série de programas lá na TV Câmara Legislativa, que a gente está fazendo, terminando, sobre as histórias, né? Então são várias histórias da cidade, bem contadas de forma rápida, de forma curta, mas está bem legal, a gente está gravando. Em breve deve sair também, eu vou divulgar em todas as redes. Que bom. Então dá os endereços. Instagram, Histórias de BSB. No Facebook também Histórias de BSB. YouTube, Histórias de Brasília, escrito Brasília mesmo. No TikTok, Histórias de Brasília. Maravilha. Eu queria então encerrar essa conversa perguntando o que é a Brasília para vocês. É uma pergunta difícil essa. É uma pergunta difícil. Olha, Brasília eu acho que é um estilo de vida. Porque não dá para definir como uma coisa só. Só quem mora ou já morou aqui, ou já viveu um tempo, entende o que é Brasília mesmo, assim, qual o estilo de Brasília. A gente falou aqui, né, brincar debaixo do bloco, atravessar a cidade a pé, aproveitar o eixão aos domingos. É um estilo de vida mesmo, você se apaixonar todo dia pela cidade, pela arquitetura, admirar os nossos criadores, né, tudo que eles fizeram, valorizar esse trabalho e a gente valorizar a cidade mesmo e lutar por ela, nem que seja o detalhe. É o detalhe ali do azulejo, do tijolinho, da tesourinha. São os detalhes que fazem a cidade e a gente conseguir entender isso. Então, é esse estilo que eu acho que forma Brasília e o brasiliense, né? Que somos nós, nascidos ou não aqui em Brasília. Isso que o Mano falou, inclusive, é o subtítulo do primeiro livro, que é Guia Ilustrado do Quadrados Way of Life. Que é o nosso modo de vida de Brasília. Bem, para mim, Brasília, eu vou parafrasear o Dado Villa-Lobos, da Legião Urbana, quando eu entrevistei ele no Minha Brasília, quem quiser tá lá no YouTube, e ele falou uma coisa que eu acho muito interessante. O Dado é filho de diplomata. E eu perguntei isso para ele, eu falei, qual é a sua relação com Brasília? Ele falou, cara, Brasília é minha referência. Porque filho de diplomata não tem referência. E eu faço esse paralelo com filho de militar. A gente passou a infância e a adolescência, o início da vida adulta, rodando o Brasil. Né? A cada 2 anos a gente morava numa cidade diferente. Então acaba que a gente não tem exatamente uma referência de lugar. Eu cresci nessa rua. Não, eu cresci em 15 ruas diferentes dos lugares que eu morei. Mas acaba que Brasília conseguiu ser a nossa referência, mesmo mudando a cada 2 anos. Para mim é isso, Brasília é meu lar, assim, é minha referência. Qual é o seu lugar? É Brasília, esse é o meu lugar. Mesmo que eu não tenha passado todos esses momentos da primeira fase da vida aqui, mas continua sendo o meu lugar, é o lugar que vai ser sempre o meu refúgio. Não à toa que eu tenho gravado, tenho tatuado no corpo inteiro. A gente aqui somos nós 3 candangos apaixonadíssimos por Brasília. Então foi uma conversa para falar muito dessa cidade, sem fechar os olhos para os problemas, mas mostrando o quanto ela é linda, o quanto ela é importante, o quanto ela é nossa, o quanto ela tem histórias. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana. A gente se vê.